Olá, quarto ano! Vocês aí em casa, eu espero que estejam pesquisando mais arte, porque hoje a professora Hilda vai falar para vocês de carros diferentes também. Carros que fazem arte. Eles são chamados de carros alegóricos. Vamos lá! Esses carros alegóricos, eles aparecem em muitas festividades bem típicas do Brasil. Aliás, no mundo todo, mas no Brasil nós conhecemos esses carros alegóricos e são bem interessantes. Então vamos lá, nos acompanhando aqui. A pergunta é: o que seria um carro alegórico? Olha essa palavra interessante, alegórico. O carro alegórico é um carro que traz alegorias, ou seja, ele traz características, enfeites que contam uma história, que representam uma história. Então, em vez do carro ser uma pintura estática, parada, o carro alegórico traz uma ideia para ser representada, mas de uma forma em 3D, ou seja, ocupando espaço com esculturas, com música. Então, os carros alegóricos são muito utilizados no Brasil, sobretudo nas festas como o tradicional carnaval, na festa do Boi-Bumbá em Parintins, nas festas de carnaval da Bahia, nós vamos ver, por exemplo, os carros de som, né? Mas os carros alegóricos, eles são carros enfeitados e que mostram um tema pra gente. E aí nós vamos conhecer um pouquinho desses carros alegóricos, tá? Então aqui, você sabe que tipo de carro é esse? Nele há muitas pessoas em cima, muitos enfeites e uma escultura gigante, geralmente. Onde podemos encontrar esses carros alegóricos? Como a professora falou para vocês, nós podemos encontrar no carnaval, só no carnaval, sobretudo na festa do boi e tantas outras festas folclóricas brasileiras e estrangeiras. O que a gente vê e como é que eles são feitos, esses carros alegóricos, né? Quem é o artista responsável por conceber ou por criar um carro alegórico bem bacana? Então nós vamos conhecer um pouquinho. Esses carros, tá? Você imagina como você acha que eles constroem um carro alegórico, tá? Então a gente vai conhecer um pouquinho, vocês vão preencher lá no Conversa Vem. O que vocês acham que é um processo de carro alegórico? Por exemplo, o carro alegórico, pessoal, como diz aqui no livro de vocês, aqui nós temos um lindíssimo carro alegórico e por coincidência acabei de falar para vocês, é um carro do boi. Tá? O que nós vemos aqui? Um baita boi, um boi gigante, e esse boi preto de estrela na testa é conhecido como boi caprichoso, tá? Ele é da festa do Boi-Bumbá de Parintins, no Amazonas, uma festa maravilhosa, que geralmente a gente não conhece. Ela é transmitida sempre por uma outra emissora de televisão no mês de junho, que é quando essa festa acontece. Fiquem de olho, tá? Então a festa do Boi-Bumbá, ela aparece aqui. E por que nós estamos vendo tantas coisas coloridas em cima do carro? O carro, ele desfila. E ele não é um carro que ele se movimenta. Como que ele se movimenta? Então, no carnaval que nós conhecemos, o carnaval é uma evolução da tradição dos países europeus. Então, com a chegada dos portugueses no Brasil, eles trouxeram essa evolução, eles trouxeram essa característica de brincar o carnaval, que também não era bem assim antigamente, né? Então, o Brasil teve o processo de colonização pelos espanhóis, pelos portugueses, e mais tarde, com a chegada de outros imigrantes, por exemplo, no século passado, chegaram os italianos, chegaram os alemães, chegaram os poloneses, os japoneses e tantas outras culturas que trouxeram muita coisa diferente para compor a cultura brasileira. Então, o fato curioso do carnaval, por exemplo, é que ele envolve muitas coisas cênicas. Eu acredito que vocês já tenham assistido, por exemplo, o desfile das escolas de samba, tanto em São Paulo, no Rio de Janeiro, em outros lugares do Brasil, existem muitos desfiles, né, de carros alegóricos e eles vão aparecer sempre contando uma história. E que história é essa que eles vão colocar? Na verdade, esse desfile acontece a céu aberto, né? Ele não acontece dentro de um teatro, tampouco dentro de um lugar fechado. Ele é um desfile a céu aberto, quer dizer, chova ou faça sol,
o desfile vai acontecer, tá? Ele traz no carro aqui todas as informações cênicas ou da cena, o que eles querem representar, que história eles querem contar com aquele carro alegórico, tá? E ele é um espetáculo artisticamente múltiplo, porque ele mistura música, ele mistura teatro, ele mistura dança, ele mistura essa parte artística que é representada de forma diferente de uma pintura ou de um quadro, qualquer outra coisa que vocês queiram avaliar, tá? E o carro alegórico, ele também, ele encontra alguns shows, ele traz com ele alguns shows, por exemplo, a pirotecnia. Então vamos ver o que é essa pirotecnia, tá? Como a gente faz um carro? Um carro precisa de um chassi. Um chassi é mais ou menos isso aqui, ó, pessoal. Ele é um platô. E esse platô é geralmente puxado por um trator ou um outro carro aqui. Desculpa o desenho da prof, tá? Não sou uma boa desenhista. E aqui na frente, o tratorzinho que vai puxando. Uma máquina, às vezes, ele é empurrado pelas pessoas que ajudam a escola de samba e às vezes ele vai no motor mesmo. E eles disfarçam isso aqui, para não aparecer que tem alguém puxando. O carro vai caminhando, olha lá, aqui aparece o tratorzinho está puxando e aqui atrás tem uma alegoria, ou seja, tem algo para se representar, tá? Então ele tem um chassi, geralmente de um caminhão, porque tem que ser grande, e aqui em cima do chassi, tá? Eles colocam escada, constroem lugares, suportes para as pessoas irem em pé, se segurarem. Então eles vão enfeitando esse carro alegórico e deixam ele com diferentes imagens, até que ele fica grande, enorme. E as pessoas vão lá, vão em cima desse carro alegórico, algumas se seguram em alguns bastões, geralmente tem que se segurar porque os carros alegóricos são altos, são grandes, e por serem grandes, a pessoa ela vai sambar, por exemplo, nas escolas de samba, ela vai sambar e ela precisa ter um ponto de apoio. O que eles fazem? Eles decoram esses carros, como esse da figura anterior, tá? Decoram esse carro. Aqui na frente, por exemplo, o boi está na frente do motor aqui, tá? E aqui do lado eles puseram várias lâmpadas. As pessoas estão por todos os lugares do carro. O carro vai sendo, olha aqui, as outras pessoas dançando aqui. E ele vai ser puxado durante todo o desfile, né? Então esse carro, além desse chassi, que é essa parte de baixo que ele tem para apoiar as imagens e as outras coisas que eles querem colocar, ele também tem uma coisa muito interessante que se chama pirotecnia. O que é a pirotecnia? A pirotecnia é a habilidade de lidar com fogos de artifício, iluminação, habilidade de lidar com coisas de fogo. Então, às vezes o carro alegórico está desfilando, daí saem uns fogos de artifício, saem coisas muito diferentes. Então, essa é uma arte de manipular esses fogos para dar efeito visual para o carro alegórico. Então, muitas vezes, quando sai o desfile da escola de samba, a primeira coisa que o primeiro carro alegórico vai soltar são os fogos de artifício, para anunciar a chegada da escola de samba aonde ela vai desfilar, ou seja, numa rua bem grande onde ela vai desfilar. Hoje nós temos alguns lugares específicos para que os desfiles de escola de samba aconteçam. Por exemplo, no Rio de Janeiro existe o Sambódromo. O Sambódromo é muito famoso e nós temos também, por exemplo, no Amazonas, em Parintins, o que não é o Sambódromo, ele é o Bumbódromo, porque é onde acontece a festa do boi de Parintins. E em outros lugares ele é chamado de Passarela do Samba, ou então Sambódromo também, mas não é o conhecido do Rio de Janeiro. Diversos lugares do Brasil existe um lugar especial reservado para acontecer os desfiles de carnaval e outras festas, né? Mas o desfile, especialmente do carro alegórico, também pode ir pela rua.
Não precisa ter um sambódromo para ele passar. Ele pode passar pela rua, puxado sempre por um carro, atrás esse chassi. O chassi vem enfeitado com coisas extraordinárias, bonecos grandes e outras coisas, e esse chassi vai sendo levado, tá? Então, o que acontecer? Esse chassi aqui, ele fica tão enfeitado que ele muda de figura, a gente nem consegue reconhecer que ele é um chassi de caminhão. Tá certo? Então, o que nós vamos fazer de interessante com o carro alegórico, tá, pessoal? Que é bem importante vocês conhecerem, tá? Vocês provavelmente devem ter em casa um skate, às vezes, um caminhãozinho de brinquedo, qualquer coisa que vocês tenham que possa ser usado com esse fim. Só precisa ter 4 rodinhas. Tá? Porque ele precisa andar. O que vocês vão poder fazer é o seguinte: se for um skate, vocês vão enlear esse skate, deixando as rodinhas de fora, vão enlear esse skate com plástico filme, tá? Aquele plástico de PVC que a gente chama, e aí, depois de coberto, vocês vão usar sucata para fazer esse carro se tornar um carro alegórico. Então, o que vocês vão fazer? Projetar isso, pensar. Pôr a mão na massa. Como é que você vai fazer? Você pode usar a caixinha de leite vazia, bem lavada, naturalmente, para não ficar com cheirinho. Fecha, pode pintar essa caixinha de leite. Se você quiser fazer um lugar de prédios como se fosse uma cidade, pode. O que você vai ter que escolher antes de fazer esse carro alegórico é escolher o tema do seu carro. Por exemplo, o teu tema pode ser diverso, o teu tema pode ser, a única coisa que você não vai fazer é pirotecnia, tá, pessoal? Em casa ninguém lida com fogo, certo? Porque a gente precisa ter formação para lidar com fogo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer esse carro ser enfeitado, como se fosse para um carnaval, mas vocês vão usar um tema. O tema pode ser um super-herói. O tema pode ser a história de uma cidade, o tema pode ser a história da sua escola, o tema pode ser a família, qualquer coisa que vocês escolham como tema. E a partir deste tema, vocês vão construir um carro alegórico. Lembrem, utilizando sucata, utilizando materiais simples, ninguém precisa sair comprando plumas e paetês para fazer um bom carro alegórico. Vocês vão abusar da sua criatividade e vão imaginar. Numa outra oportunidade, quando vocês puderem retornar ou que vocês estiverem junto com seus professores na escola e colegas, vocês podem fazer uma exposição desses carros alegóricos construídos, certo? Conte com a ajuda dos seus familiares, capriche no carro alegórico, tá? E faça bem bonito, sem esquecer que ele precisa ter um tema, tá? Então, o nosso carro é um quadro em forma de escultura, ele é em 3D, tá certo, pessoal? Usem e abusem da criatividade. Um grande e forte abraço e até a próxima!